Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta. Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo Verão, nosso encontro de segunda a sexta-feira, 8 da noite, aqui na programação da Vale TV, pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Agradecendo o Vitor e o Bruno, a dupla que está aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente chegar com qualidade até você e, claro, agradecendo aos nossos parceiros que acreditam no nosso programa e estão conosco aqui todas as noites. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para treinos. Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda vai estar em evidência no SIC, o nosso Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece dias 22, 23 e 24 de maio, lá no Centro de Eventos do Serra Parque, em Gramado, onde estaremos realizando a cobertura, gravando uma Estação Hamburgo lá nos pavilhões e também fazendo o nosso projeto Calçados S.A., que é o programa que aqui na Vale TV dá uma atenção toda especial ao setor coureiro calçadista. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, atendendo aí a mais de 15 cidades em toda a nossa região, Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, Vale do Paranhana, a equipe do meu grande amigo Jorge, meu vizinho lá no Rincão, grande Jorge, JG Serviços. E conosco também a Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet. Você viu na nossa abertura aí, nós estamos no mês da mulher, das maravilhosas mulheres, pois o programa Estação Hamburgo também está inserido nesse projeto Inspiração, o Mês da Mulher da Vale TV, um projeto desenvolvido pelas mulheres aqui da casa, pelas mulheres aqui da nossa Vale TV. O Inspiração tem o patrocínio do Instituto Ivoti e conta com o apoio da Faculdade INH e do Centro de Espiritualidade Cristo Rei, há 80 anos lá em São Leopoldo. Por gentileza, Vitor, apresente a qualificada bancada da noite de hoje, que atenderam ao nosso convite e estão aqui para nos trazer informações, orientações, enfim, para passar conosco essa uma hora aqui, que eu digo para mim é sempre uma hora de aprendizado. Todas as noites eu aprendo muito com os meus convidados e não será diferente na noite de hoje. Ela é arte-terapeuta, psicopedagoga, mestre em educação, educadora patrimonial, arte-educadora, escritora e presidente da Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos. Amiga de longa data, estou falando de Andréia Schneck. Legal, boa tarde. É um Bem-vinda. prazer estar aqui. Tudo bem contigo? Tudo certo. Muito bem. Ela é apaixonada por livros e os seus mundos, né? Os mundos que os livros nos transportam para eles. É professora, escritora, membro da Alvales, que é a nossa academia literária do Vale do Rio dos Sinos, é uma empreendedora, né? Está fazendo arte agora. Mais. Tudo bem, Luana Jennifer? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, uma grande alegria estar aqui. E espero colaborar com a mesa, né? Com um pouco de como é que eu posso dizer? Um pouco do meu conhecimento, um pouco das minhas artes. Exatamente. Estamos aqui para trocar, né? Vamos trocar aqui ideias e automaticamente o conhecimento de cada um de vocês é de extrema importância para nós. Ele é professor, é palestrante, é advogado, diretor da nossa ACI, que não dá mais para falar ACI Novo Hamburgo, que é um pouco mais, agora é ACI do mundo, porque tem inclusive associados no exterior, fora do país.
Estou falando de Leandro Sesimbra. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos, boa noite aos companheiros de bancada. Realmente a ACI já tem até associado fora do país. É do mundo, não é mais só nosso aqui do Vale dos Sinos. Ele já tem cadeira cativa aqui no nosso programa, né? Sempre atende ao nosso convite, tem um conhecimento muito amplo, o assunto que tu colocar na mesa com ele debate contigo e com autoridade ainda, né? Mas a especialidade dele é transporte internacional, já há alguns aninhos. Alguns. Wilson Pacheco, bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Boa noite a você, boa noite a todos da mesa. É sempre um prazer participar do programa e uma boa noite especial para todos aqueles que nos assistem. Muito bem. André, a gente estava fazendo contas aqui antes de começar o programa, né? Quantos anos a gente se conhece? Eu lembro que eu narrava histórias que tu criava lá com personagens na PAI, na época, né? Isso, Estamos falando lá de 1997. Certo. Nessa época. Não, quando eu descobri o Cláudio, né, a locução, assim, né, conheci o Cláudio só de telefone e depois a gente conversou e foi um prazer imenso, assim, poder contar com teu apoio, né, porque como era um trabalho feito dentro da PAI, nós não tínhamos muitos alunos que tinham essa possibilidade, a capacidade de fazer as narrativas, né? E nós, como professores, não queríamos ficar só nós fazendo. Então, quando a gente descobriu o teu potencial, foi bárbaro, né? Porque nos ajudou bastante. Sim. Depois a gente fez alguma coisa no Plug também, que eu lembro que eu fui até captar vozes deles lá, né? Ah, sim. Eu fiquei 18 anos na PAI trabalhando com teatro, né? E arte-terapia. Produzimos vários espetáculos e de 2013 a 2016 eu trabalhei no Plug, que é o programa Lazer Unindo Gerações de Voti, onde também a gente criou uma série de espetáculos, é claro, né? A gente não podia deixar de te chamar, né? Muito bem. Tu está me presenteando aqui com uma bela arte aqui que eu fico lisonjeado aqui, né? Olha só que belo material. Fala um pouquinho disso. Então, desde 2011... foi criada em Ivoti a Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos. Ela decorre de um grupo de estudos que já havia em 2005, 2006. E a partir de 2011, a sociedade, na época com mais ou menos 30 a 40 membros, hoje são mais de 70, escreviam e faziam a sua pesquisa histórica, né? Porque a gente sentiu necessidade na cidade de Ivoti de começar a fazer os registros, né? A gente vinha perdendo muitas coisas ao longo dos anos e cada vez que entrava uma nova forma de arquivar e quando entraram as novas tecnologias, a gente teve uma perda e teve um ganho, né? Sim. E em 2020, então, a gente criou Mosaicos de Então, Pessoas, Fatos, Lugares de Memória, Crônicas de Então, que é um conjunto, novamente, de uns 40 autores, né, que escreveram sobre diferentes temas, desde a questão da história oficial, a história mais fidedigna, né, um rigor científico maior, mas também uma abertura para memórias, narrativas de vida. E aí esse livro é muito bacana porque a gente traz na capa a imagem de um artista muito querido lá da nossa cidade, que infelizmente não está mais com a gente, né, que é o Maurício Weber, que faz toda uma poética, né, em termos de artes plásticas, muito colorida a partir dos casarios históricos da cidade. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Isso, e o livro, então, traz assim, essa possibilidade de dialogar com crianças, com jovens, com adultos, né? A gente queria preparar um material que não fosse só um material para professores, né, mas que pudesse ter aí conteúdo para se trabalhar tanto em casa, nas famílias, comunidade em geral. Então, tem de tudo, né? Desde a questão da arte, bordadeiras, linguagens, diversidade cultural, pessoas ilustres, enfim, é bem bacana. Parabéns pela iniciativa. Eu já estou vendo alguém com os olhinhos brilhando, que tu adoraria participar de um projeto como esse aqui, né? Sim, porque é difícil a gente ver realmente um trabalho que resgate a história do lugar, né? Sim. Porque tu vê normalmente de alguma coisa mais específica, assim, de um lugar específico, mas de uma cidade inteira, resgatar memórias, trazer essa, como ela disse, mais visual também. De pessoas também, da comunidade. E de pessoas da comunidade, uma coisa mais visual, é muito difícil. Eu sei pelo nosso bairro lá, Adil, né? É um bairro que é um dos primeiros do nosso município, mas que
tu perdeu a essência do bairro, não só mais a história do bairro, né? Porque as pessoas mais velhas vão partindo, né? A vida, né? O ciclo da vida. E a gente acaba perdendo essa raiz, né? Então, do bairro mesmo, são poucos moradores que estão lá ainda. E tu pensa que é um bairro histórico e que se perdeu a história dele. Então, quando a gente vê um trabalho assim, chega a dar aquela quenturinha no coração, sabe? A gente pensa assim, alguém pensou em fazer alguma coisa assim e botou... E sirva de exemplo, né? Para outras cidades, né? Porque é uma coisa muito importante isso, sabe? De resgatar essas memórias. Ter alguma coisa física, porque isso, o físico continua. Vai passando, né? Geração em geração. Né? Dá para, inclusive, se usar em escolas, né? Exato. Essa era a proposta desde o início, né? Quando em 2013 foi lançado o primeiro livro, que é um livro mais grosso, né? Contando a história de Voti antes da emancipação, desde a questão da ocupação indígena, né? Tinha a pretensão de fazer isso, fazer o registro histórico, mas permitir que tivesse um material condensado para uso na educação, né? Especialmente porque a gente via que havia muitas informações errôneas, até mesmo aqui eu acho que todo mundo conhece o buraco do diabo, né? O Teufelsloh, ou enfim, o conjunto de casas em Chaimel que tem em Voti, que né? E havia, dos lugares mais bonitos. Havia uma série de histórias, né, meio estranhas, que Voti começou lá e não começou, que o imperador passou na ponte e não passou. Então, essas coisas todas a gente tentou, né, rever, estudar muito. Né? Tanto que é bacana o que tu diz, né? É Lu. Porque a gente prima, pelo menos nos últimos anos, de trazer uma qualidade visual também, né? Eu sou da área da arte, eu sou presidente hoje, então a gente batalha muito por isso, assim, né? Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei a questão das imagens, né? O quanto as imagens são evocadoras de memórias, histórias de vida, elas dialogam não só as fotografias como documento histórico, né? Perfeito. Mas a arte tem todo um potencial também, né? De nos fazer pensar. Leandro, é fantástico a gente ver iniciativas como essa aqui. Eu tenho certeza que a CI estaria apoiando. Sem dúvida alguma. Até casualmente essa semana nós temos, né, a partir da administração do presidente Diogo, nós constituímos o Comitê de Educação e Cultura. Sim. E esse comitê tem... Está à frente, sim, né? a Cris Schneider da Rocha é a nossa vice-presidente de Educação e Cultura. E nós temos uma série de iniciativas não só voltadas à educação, né? A gente sabe que a educação demanda um empenho muito grande, mas que a cultura também. Né? E assim como a educação... E aí não é a ACI falando, o Leandro. É o professor? Tá no sangue. Não, e tá mesmo. Pior que tá. Educação a gente traz de casa. Né? E aí a escola nos dá ferramentas para lidar com as informações. Conhecimento. E com o conhecimento. E eu entendo que um pouco da cultura também. O gosto pela cultura ele tem que nascer em casa. Né? Exato. Então... os nossos filhos eles têm que ganhar um livrinho de vez em quando, né, para criar o hábito, para achar interessante, eles têm que nos enxergar lendo. O exemplo é tudo. Tá ali, a gente às vezes, né, opta por fazer outras coisas, mas o filho está se espelhando na gente, né? Então todo esse olhar para a educação, para a cultura, ele é absolutamente necessário e com certeza, aí a ACI falando. A ACI apoiaria qualquer iniciativa nesse sentido porque faz parte do propósito da entidade. Exato. Né? Que legal, que legal. A gente se encontrou essa semana no prato principal, né? Até foi o motivo de o Leandro estar aqui hoje, porque tem mais um projeto lá, além dos diversos projetos e inovações. Nossa. Enfim, que a nova ACI, apesar de 102 anos, é a nova ACI. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora com diversas iniciativas, né? Foi a questão do banco... Nós temos agora um banco de talentos. Banco de talentos. É uma parceria da ACI com a plataforma Cretos, né, de Caxias do Sul. E esse banco de talentos ele serve para munir os nossos associados e também empresas que não sejam associadas que busquem preencher vagas. Que é uma grande demanda na região, né? Hoje é um gargalo enorme aqui na nossa região, né? A gente esbarra na questão da qualificação muitas vezes, mas nós temos que unir aquela pessoa que precisa de emprego
né, que busca trabalho com a pessoa com a empresa que necessita preencher essa vaga. Exato, né? fazer essa conexão. Na verdade, é isso que a ACI está fazendo. Exatamente, a ACI trabalha por essa conexão. E aí começamos o nosso feirão dia 27 agora de fevereiro e vamos até o dia 12. Né? E aí o nosso site é o empregassinos.com.br e nesse site o candidato pode se cadastrar para alguma das vagas das empresas que registraram né, as suas carências ali. As suas necessidades. Exatamente. Que bela iniciativa, né, Luana? É isso que eu ia colocar, porque eu tenho, né, um filho de 17, quase 18 anos, né? E ele foi uma briga para conseguir se colocar no mercado de trabalho. Uma briga, eu digo, no bom sentido, né? Que foi uma luta para ele conseguir se colocar no mercado de trabalho. Porque por mais que ele tenha estudo, porque a mãe muito chata, né? Conhecem a Luana, a mãe dele? Sempre fez ele estudar muito, assim, fazer vários cursinhos. Na época da pandemia, ele estudou à distância em casa, né? Sim. Então, ele tem uma formação acadêmica já, um chão para eles, né? E ele é formando de logística, porque ele é bolsista na Fundação Evangélica. E mesmo assim, era difícil colocar ele, mesmo em estágio. Então, o jovem que está saindo para o mercado de trabalho, né? Que está com seus 17, quase 18 anos ali, que até tem uma formação acadêmica já, um curso, alguma coisa que já coloque ele, não só com o ensino médio, né? Ainda assim está dando dificuldade de se colocar. Então, ter uma outra oportunidade, né? Um outro espaço que ele possa procurar também, além do tradicional, Agência Municipal de Emprego e tudo, facilita muito, né? E ajuda muito, porque também tem empresas que gostam de pegar um jovem que está saindo para o mercado de trabalho, porque pode ensinar, mostrar como quer trabalhar. Pode lapidar, né? Ele, pode né? lapidar. De acordo com a necessidade da empresa. Mas sabe que, especificamente nesse último ponto, né, o interessante é que as empresas estão optando por pessoas sem experiência, muitas vezes, justamente para poder moldar o profissional. Exatamente. Né? Para adequar às necessidades que ela necessita lá. E a gente sabe que está vindo uma geração que tem um pensamento diferente. Né? Nós fomos educados mais para o mercado de trabalho. O jovem está chegando no mercado de trabalho, muitas vezes, não quero dizer deseducado, mas ele não tem algumas competências até comportamentais que ele deveria ter. Né? E a gente tem que pensar também que o nosso jovem agora, que vamos por 18 anos, quando nós tivemos a pandemia, estava com 16, 15, 16 anos, então um ponto crucial da formação dele, ele ficou distante da sociedade. Sim. Né? Então ficou fora da escola, ficou com atendimento online. Então tem toda uma postura do adolescente que vai ter que ser remodelada, realmente, vai ter que ser trabalhada novamente. Sim. E a empresa, né, tem essa chance, quando pega um jovem inexperiente ainda, de mostrar como trabalhar para aquele ramo da empresa. Exatamente. Então facilita tanto o serviço da empresa, quanto para o próprio jovem conseguir entrar já numa área que ele gostaria, né? Que ele se sinta à vontade também. Então, dou parabéns realmente para a ACI por ter pensado nessa possibilidade de trabalhar uma com... alternativa a mais, né? Sim. Wilson, tu passou por esses cursinhos técnicos assim na tua... Eu cheguei a fazer. Como é que tu entrou no mercado? Já foi direto no transporte? Não, eu assim, Resumindo, assim. ligado diretamente ao transporte, né? Ligado. O meu primeiro emprego foi na Varig, como eu comentei com você agora. Esse foi o primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego, foi na Varig. Eu não trabalhava diretamente com o transporte de carga, né? Mas aí, a partir daí, eu comecei a ser direcionado para esse setor. Sim. E aí fui só, depois da Varig, só trabalhei com transporte de carga internacional. Foi só Olha isso. só. Né? Mas, voltando a falar dos jovens, que ela estava comentando agora, Luana, eu acho que existe uma diferença muito grande, com raríssimas exceções, do que as escolas formam e do que é o mundo real. Do que o mercado pede. O jovem não é treinado para ele ir para um ambiente de competição, porque o sistema básico capitalista é isso, é um sistema de competição, é um sistema de méritos. Sobrevive quem tem capacidade. Sim. Quem não tem, pega o teu boné e vai embora. É simples assim. Então, e nós estamos vendo as novas gerações cada vez mais ciosas de seus direitos e esquecem os deveres. Um antigo diretor meu, de uma empresa que eu trabalhei,
ele comentou, ele falou, Wilson, é inacreditável quando você entrevista alguém para uma posição na empresa, para uma vaga. Eu estava entrevistando uma pessoa, um jovem, e eu falei, olha, aqui você trabalhou na empresa A, você trabalhou 8 meses, na empresa B você trabalhou 4, na C você trabalhou 11 meses. O que te leva a crer que aqui você vai se achar? Que aqui vai ser a tua empresa, né? Isso depende. Depende do quê? Depende do que a empresa tem para me oferecer. Opa! Né? Depende se eu não precisar trabalhar depois do horário, né? Depende dos benefícios. Final de semana o jovem não quer. Vai ficar no depende, né? Ele não vai passar daí. Ele já atingiu o topo profissional dele, ele já atingiu o topo, né? Não vai passar disso. Então, eu acho que com raríssimas exceções, o ensino brasileiro não prepara, e isso é uma questão histórica, cultural, né? Infelizmente, assim, nos últimos 30 anos, né, o ensino brasileiro é refém do Paulo Freire, e isso é um problema de raiz na educação brasileira. Então, é complicado, porque os jovens não são... Você não tem nos cursos, agora que está começando alguma coisa, curso de educação financeira, por exemplo, para o jovem saber Mas o que foi uma fazer com o briga na dinheiro Assembleia para Legislativa sobreviver. para inserir esse tema Foi. no currículo escolar. Houve deputados que foram absolutamente contra. Eu não entendo qual a matéria mais importante que essa, mas enfim, né? Porque assim, né, na visão da esquerda, toda pessoa bem-sucedida é malvado, né? O empresário bem-sucedido, ele é um porco capitalista. Então, ele é alguém a ser derrubado. Só que o cara pálida é o cara que está te empregando, né? Não é como tem a visão daquele que eu não posso falar o nome dele, né? Conhecido também como Gambá Ladrão. Não é o trabalhador em si que gera o lucro. Antes do trabalhador, tem a empresa, o cara que... Vai lá no lugar do dono da empresa, que trabalha 18 horas por dia, trabalha final de semana. Ninguém vê. É como eu sempre brinco, né? As pessoas só olham o que eu bebo, ninguém vê outros tombos que eu levo. Que é a situação de qualquer empresário, ainda mais empresário brasileiro, né? Que é assim... O empresário brasileiro se dá bem em qualquer lugar do mundo, porque para atravessar todo o emaranhado de legislação que existe no Brasil, para derrubar o cara, né, e eles conseguem sobreviver, só merecem méritos. Né? E toda a burocracia também que Toda, passa, né? toda. É bem complicado. Tem às vezes que é uma coisa mínima que tu precisa, tu tem que fazer 1001 voltas para chegar lá. E a questão da educação no Brasil, o problema é que a gente não saiu do básico ainda, né? A nossa educação, até no próprio nome, muitas vezes está como educação básica, né? E daí não... Na verdade, existe também toda uma não compreensão do que significa trabalhar com igualdade, trabalhar pela igualdade, né? Trabalhar com a questão da diversidade. Ontem nós falamos disso, né? Com alguns educadores. É igualdade, então é tudo igualzinho, se dá o mesmo exercício, a mesma matéria, a mesma coisa. Se a pessoa tem um potencial maior, ela vai ter que ficar esperando, Esse é um erro né? muito grande. É o nivelamento por baixo. Exato. E aí acontece isso que ele falou. É o projeto da esquerda, é o nivelamento por baixo, né? Você não tem mais alunos que são reprovados. É difícil. Pá, meu Deus, eu cansei de virar final de semana estudando, sabe? Porque para ser só mais um, eu não era o melhor. Eu era só mais um. Não tinha nada de excepcional. O meu QI é normal, não tenho nada de diferente. Além de ser bonito, fora isso, eu não tenho nada de diferente. Entendeu? Então, mas hoje em dia, não pode reprovar, não pode falar assim, porque, sabe, ele vai... vai ficar... E os municípios precisam ter um índice legal para ter precisam estar bem, né? Precisa tirar primeiro, segundo, terceiro lugar Para receber mais verba. Exato, então não pode ter reprovação. Então, tudo isso são ramificações de um problema único, né? E aí o aluno sai cheio de ilusão
de uma faculdade, pelo menos 50% saem analfabetos funcionais, que são incapazes de entender uma frase, um pensamento, ou expressar um pensamento, né? E vai cheio de amor, achando que vai chegar e... Sim, saiu agora, daqui teu diploma, não está quentinho ainda. Que tal ser vice-presidente da General Motors? Te agrada? Não sei, trabalha sábado e domingo. Né? Oh my God. Então não é por aí. Né? E o que nos falta mesmo é a educação básica. São cursos técnicos, por exemplo. Eu li uma coisa algum tempo atrás e eu concordo com os caras. Faculdade não é para todo mundo. Não adianta você querer, nossa, agora todos os jovens brasileiros estão na faculdade. Não, a faculdade não é para todo mundo. Aquilo ali é um centro de conhecimento que só os mais capazes têm que ter acesso. Os outros todos vão para cursos técnicos, vai ter um bom curso técnico, você vai ganhar bem, vai ter uma boa vida normal. Não adianta você querer ter um diploma e depois não ser nada na vida. E o que nada impede desse jovem, desse estudante, começar num curso técnico, exato, evoluir profissionalmente, exato, evoluir intelectualmente e depois optar, exato, por fazer um curso, exato, superior, que a gente sempre viu isso. E isso vai, exato, depender de você, da tua, sim, capacidade, do teu interesse, principalmente. Né? Do teu interesse. E não de leis, né? De vale disso, vale daquilo. Não, você tem que... Não, porque você... Você é anão albino, então os anões albinos têm que ter direito a carro conversível. Por quê? Né? Ele que se vira e vai trabalhar. Né? No que ele colocou aqui da questão de nada impede de fazer. Um exemplo que eu fiz a minha primeira formação foi pedagogia pela Fevale. Né? Quando eu saí de lá, eu não tinha estrutura para uma sala de aula. Por mais que tu faça estágio, tudo que não tem. Eu fiz o caminho inverso. Depois da pedagogia, eu fui para o magistério. Fui fazer lá no 25 de julho o técnico em magistério para pegar o chão, para entender como é que funcionava a sala de aula. Porque realmente tu sai da faculdade cru. Faculdade dá teoria, muita teoria. Mas na hora de colocar essa teoria em prática, se tu não tem uma base antes, que é o técnico que vai fazer isso, aquele que tu fez lá na faculdade vai ficar aleatório para ti. Porque se não tiver um embasamento para usar aquilo que tu vai ter na faculdade, aquilo lá vai se perder. Agora, em compensação, se tu faz o técnico, depois que eu fiz o magistério, né, eu tive uma visão bem melhor, entendi muito mais a minha faculdade do que antes de ter feito. Tu vai evoluindo, aprimorando, fazendo mais cursos, né? Vai se aprimorando. E vai agregando, sim, valores. Sem dúvida. Intervalo já? Vamos então para o nosso intervalo do nosso Estação Hamburgo desta sexta-feira, 3 de março de 2023. A gente volta na sequência com os nossos convidados e convidadas desta noite. E você já percebeu nesse primeiro bloco aí, né? O programa eu aprendo todas as noites aqui, de segunda a sexta-feira. Eu aprendo muito com os meus convidados. Voltamos em instantes. São Leopoldo está cada vez melhor e o seu IPTU ajuda a construir a nossa cidade. Vejam esses dois exemplos, as novas avenidas Maria Emília de Paula e Dom João Becker. Nossa educação está melhor, com espaços qualificados para ensino e esporte. Investimento em tecnologia nas escolas, como as telas digitais interativas e Chromebooks. Nossa população está bem cuidada, com a ampliação e qualificação do atendimento e entrega das novas unidades de saúde. E não para por aí! A cidade avança rumo ao bicentenário. São muitos investimentos. A nova sede da Segurança, a construção da EME Girassol, a revitalização da Rua Independência e a construção do novo Complexo Hospital Centenário. E tudo isso só é possível com a sua contribuição. Pague seu IPTU 2023 e aproveite até 19% de desconto. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades.
Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV, nesta sexta-feira, o nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta. Eu aprendo muito aqui no nosso Estação Hamburgo, sempre com convidados especiais, trazendo temas e pautas de extrema importância para a nossa comunidade, para 5 cidades que sintonizam através do cabo a nossa programação, canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, as plataformas digitais que nos levam para o mundo. A gente, durante o intervalo, seguiu aqui, né? Seguiu aqui o programa. Andréia, tu comentava sobre os livros infantis, inclusive tu trouxe aqui, né? Mais algumas unidades aqui. Apresenta pra gente aqui, vai falando pra gente. Pois, no início da pandemia, né, nós tivemos um problema porque o grupo de membros da sociedade rotiense se reunia com certa regularidade. Não tínhamos mais como fazer isso. E aí surgiram editais, possibilidade de fazer livros, né? E nós não tínhamos material. E aí começamos a fazer material infanto-juvenil, né? E passamos a escrever, na verdade sou eu que escrevo esses 3 primeiros, fui eu que escrevi o 4º também, porque na sociedade nós não temos da área das artes, né? Nenhum outro integrante no grupo. E a ideia era que realmente se fizesse um diálogo entre imagens e texto, né? Valorizasse a arte, né? Enquanto aquilo que eu já falei antes, enquanto também os artistas enquanto guardiões de memórias ou produtores de história, enfim. E conseguimos fazer esses projetos via editais e oferecemos esse material para a rede municipal de ensino. E esse ano a gente já está construindo o próximo com uma intenção muito clara. Nós vamos doar 500 livros para aquele professor que optar e decidir, eu quero desenvolver um projeto com a minha turma. Porque esse ano vai ser sobre o ecossistema. Como eu me vejo dentro do ecossistema, eu sou natureza, né? É tentar resgatar um pouco essa questão da ecologia e também a conscientização, né, ecológica, a partir de um texto, pasmem, de 1896, né, Crônicas de Bom Jardim, né, de um padre na época. Depois o professor Rambo fez uma tradução para o português que foi publicado ano passado, mas esse texto de 1896 apresenta um olhar sobre São Leopoldo em direção a Ivoti, né, vendo de longe os vales, os municípios vizinhos ali hoje, né, mas olhando para esse cerro, olhando para essa localização como um lugar de flores. E Ivoti continua sendo cidade das flores, né? Mais de 200 anos muito atrás. Muito legal, mas vai ser um trabalho bem bacana de poder fazer isso, né? E aí, claro, precisa ter esse comprometimento dos educadores, né, para que os alunos possam aprender e esses livros possam circular nas famílias, né? Parabéns pela iniciativa. E como é que está a escritora Luana? Alguma Esse ano um pouquinho parado. Alguma projeção, né, assim para esse ano? Não? Estou em fase de terminar um ainda, que eu fiz, na verdade eu lancei um independente, né, que eu tenho a parceria com a Alvales, né, a gente faz antologias, eu participei de... Mas tu vai participar dessa vez? Dessa última não. Dessa última eu estava com foco mais na minha parte empreendedora, arteira. Pois é. Né? Como é que surgiu isso também na tua vida? Na minha vida surgiu... Foi uma necessidade que tu percebeu no mercado? Um pouco de cada coisa, né? Tu sabe, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Antes da Alvales, a gente já se conhecia, né? Na época de prefeitura, tudo. Eu sempre fui nessa área, né, de educadora social, na verdade. Eu tenho formação em pedagogia, eu iniciei letras, mas eu sempre trabalhei mais com os núcleos de apoio socioeducativo, né? Então eu tenho um olhar mais, tanto que a parceria com a Alvales surgiu a biblioteca comunitária, né, junto com a Renate, onde eu tenho uma frente junto com ela, né? Então eu sempre trabalhei muito mais essa questão da educação social, né? Essa educação que acontece fora do padrão escolar, né? Que muitas vezes é tão quão importante a que acontece dentro da sala de aula. Né? Então, eu acabei parando de trabalhar, né, por causa da pandemia. Não tinha como, eu estava trabalhando numa casa cuidadora e a casa teve que parar, porque eram muitas crianças, né, circulação, pais perderam o emprego, aquela função toda de começo lá, né. E acabou que eu parei também, né, até porque eu tenho 2 meninos, né, e eles também precisavam ficar em casa, eu tinha que estar em casa com eles também.
Nesse meio tempo, o meu marido também perdeu o emprego. Então, ficamos naquela. Daí a gente teve vontade de fazer artes, né? Essas canequinhas, sabe? Sim, canequinhas, né? Vamos fazer só canequinha. E ele, então, me ajudou, né, financeiramente a iniciar o negócio, né? Então, comprou as primeiras máquinas. Eu já, como educadora, a gente está sempre aprendendo as artes gráficas, né? Então, tu tem uma noção disso, né? E no resto, a gente vai na força e na coragem, né? Fazendo cursinho aqui, cursinho ali, videozinho no YouTube também, né? E começamos isso com canecas, né? E no final a caneca começou artesã também e acabou indo mais além. Então a gente tem uma empresa de personalizados agora, né? Já vai fazer 3 anos que eu tô com ela. Olha aí. O que começou dentro da minha cozinha, agora tem um espaço só para ele. Então a gente trabalha desde papelaria personalizada, agora, né, consegui algumas máquinas um pouquinho melhores, até vamos começar eu e a Renate a inventar umas arterices com livros, né, com pequenas tiragens, né? Então a gente foi evoluindo das canecas para camisetas, para outras coisinhas, como eu costuro também, tu acaba inventando uma coisinha ali, uma coisinha aqui e sempre botando uma novidade no meio e o negócio foi para frente. Então, esse ano passado eu estava focada mais na questão de empresa, né? De tocar o negócio para frente. Mas depois dá um livro isso aí também, né? Ah, dá também. E daí, então... Essa história dá um livro. Dá um livro essa eu história. estou escrevendo uma outra história. Eu lancei uma independente na época da pandemia na Amazon, né? Pelo Kindle, né? Sim. Então, tá lá, disponível para quem quiser, né? É simples e intenso, tá o meu nome, Luana Jennifer, né? É uma história, assim, de arriscar. Sabe quando tu faz a tua primeira história, assim, não fica uma história grande, não fica uma história pequena, mas é a tua história, é o teu bebê e tu quer botar ali? Daí a gente tem um grupo de leitura, de leitura coletiva, né, que é do Brasil todo, são várias meninas que se juntam, do Afterbooks, e elas, Luana, bota lá que a gente vai ler e vai te dizer o que a gente acha. E daí foi. E o feedback foi positivo? Foi positivo. Então, daí agora eu tô fazendo o segundo, né? Óbvio. Mas não tá pronto ainda. Sabe qual é a diferença principal no conceito de empresário e empregado? A assunção do risco. Ela assumiu todo o risco. Exato, ela é uma exato. empreendedora e é uma empresária. O capitalismo é um sistema de riscos e não de oportunidades e não de garantias, né? Mas até pegando o gancho naquilo que tu tinhas comentado antes, o capitalismo ele simplesmente replica a natureza. Sim. Ele replica a natureza. Sim. Né? E só uma correção, Cláudio, eu estava revendo aqui, o nosso é a partir do site da ACI. No próprio que site aí, da ACI. no site da ACI, se colocar no Google, né, o Emprega Sinos, Sim. vai chegar no site da ACI. Já chega né? lá. Mas quem quiser ir direto para a plataforma é acitalentos.cretos com K, né? cretos.cc. Que daí Esse já vai direto. aí vai pra direto para o Mas endereço. no próprio site ACI tem um banner lá. Tem o banner da nossa campanha. Que legal, parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso aí tem a ver com o que a Luana acabou de comentar e que a ACI prega muito de qualificar o seu associado e a comunidade em geral, porque acaba respingando para quem não é associado. Por exemplo, aquele prato principal dessa semana aí que o Daniel nos apresentou lá, os 5 pilares para aumentar as vendas, diz tudo isso, né? Sim. Não tinha só associados lá, quer dizer, a comunidade inclusive é transmitido para as redes sociais, quer dizer, todo mundo tem acesso. Amplia-se, não é só o foco no associado. Exatamente. É na o comunidade propósito em geral. da ACI é promover o desenvolvimento do associado e da região de atuação. Perfeito. Não é ou. E. A gente promove o associado e assim, promovendo o associado, entendemos que promovemos o desenvolvimento regional. A ACI, diferente de outras entidades, ela tem um olhar mais regional, sempre teve. Sim. Tanto é que foi a primeira a se abrir para Campo Bom, depois se abriu para Estância e agora chegou em... 2 irmãos? 2 irmãos, né? Oficialmente, né? Mas, por exemplo, nós temos associados em Ivoti, em 48 municípios do Rio Grande do Sul. Nós temos um associado em Cidreira, que viu propósito em ser nosso associado. Né? E a gente tem que trabalhar todos os dias para justificar essa confiança que o associado passa para nós. Vocês fazem isso muito bem. E como eu comentei lá no início, tem um associado internacional, né? Sim, sediado em Miami. Olha aí, que é associado a CI.
O que a Luana fez, na verdade, é aquilo que a gente já comentou em alguns programas aqui, Lúcio, que é na crise, tira o S, é isso? Exato, exatamente. Combo S. Exatamente. Crie! Tem que ser criativo. Não existe outra Na saída. tua profissão também existe essa questão de buscar alternativas Você tem que buscar sempre, né? No caso do transporte internacional, existem as espinhas dorsais, mas dentro delas, o marítimo e o aéreo, o rodoviário, dentro dela você tem que buscar as opções, tem que buscar saídas mais competitivas para poder oferecer um bom serviço a um preço competitivo, que no Brasil ainda está longe de ocorrer, né? Porque o custo do Brasil é muito alto. O custo portuário no Brasil é uma estupidez, né? É uma estupidez. Só para contar uma coisa pitoresca, eu não sei se ainda existe, mas nos anos 80, nos anos 90, ainda tinha essa regra. Existia no Porto de Santos uma taxa de constrangimento. Por que tinha essa taxa? Porque no início do século XX, e essa é uma coisa que aqui é normal, o vaso sanitário aqui é chamado patente. Né? Por quê? Porque vinha gravado ali US Patent, né? É patente americana, patente dos Estados Unidos. Então, o vaso sanitário aqui, muita gente fala patente. Então, a louça sanitária era importada, não era feita aqui no Brasil. Então, o sindicato dos portuários em Santos, como todos os sindicatos, né, não servem para absolutamente nada, eles... não, nós não podemos descarregar vaso sanitário, porque era descarregado um por um no ombro do estivador. Sim. O cara ia no navio, descia com o vaso sanitário no ombro. Não, você vê que é constrangedor o cara estar carregando um vaso sanitário. Então tinha uma taxa de constrangimento. Não. Então, olha o custo. E ainda existe um monte de taxinhas, né? É o famoso SCC, se colar, colou. Então tem um monte de coisa. Então, o custo do Brasil é muito alto ainda. É muito alto, né? Assim como a nossa movimentação containers, ora, é baixa comparado aos portos europeus ou portos asiáticos. Então, é complicado. E ampliando um pouquinho, indo para a questão aérea, o custo da aeronave parado no aeroporto também é altíssimo. O marítimo também é. Os dois são muito caros. Eles têm que estar voando ou navegando. Porque o navio, por exemplo, se não me falha a memória, nos portos brasileiros, a média de custo por dia parado, atracado, é $20 mil. Meu Deus. Só para ficar atracado. O avião também, se ele ficar parado no chão, ele está dando prejuízo. Ele tem que sair, tem que voar. É um absurdo também, né? o valor dele está ali. E assim, normalmente, se ele tem que sair no mínimo com 60% da capacidade dele entre carga e passageiros para dar lucro zero. Ele começa a dar lucro depois desses 60%. Né? Então, não é fácil, né? Tem um ditado gaúcho, mas não posso falar aqui agora, que não é dormindo que a gente faz as coisas, né? É complicado, é complicado. Então, tem que buscar opções, tem que ser criativo. Em todos os setores, né? Nós temos que ser criativos. Muito bem. Não, exato. Essa questão da criação, da criatividade é algo que nos movimentou também na sociedade, porque eu queria estar dizendo para vocês, a sociedade votiense é uma sociedade não governamental sem fins lucrativos. Então, todos fazem trabalho voluntário, né? Inclusive eu. Mas é preciso a gente pensar nisso. Não é pelo fato de ser voluntário, da gente estar fazendo uma ação na comunidade, uma ação social, enfim, né, que a gente vai deixar de investir numa coisa de qualidade. Sim, né? Exato. E, ao mesmo tempo, pegando teu exemplo, né, as pessoas têm me perguntado quando que tu vai escrever os teus livros? Os teus, para que tu possa, né, é claro, né, porque o Cláudio me conhece, eu faço trabalho voluntário na Liga Feminina de Combate ao Câncer, né, fiz formação em arte-terapia, trabalho com elas, né, nessa área de forma voluntária, mas eu também abri, no ano passado, um espaço de arte-terapia junto com outros colegas, né, onde tem música, onde tem reforço escolar, a gente tem um grupo de pessoas, estamos tentando. Então, a gente precisa fazer isso o tempo todo, né? Sair da mesmice, fazer a sua parte, né, de contribuição
na sociedade, mas também saber que, bom, eu preciso usar para seguir, né? Muito bem. Como é que está a nossa ACI lá, além desse novo projeto? Vai ter um para as mulheres agora, um prato principal especial, né? Sim, agora 23 de março nós teremos, na verdade, 3 empreendedoras, né? 3 a mulheres. presidente e 2 vices da Associação Comercial de Porto Alegre, a ACPA, que é a mais antiga associação do Rio Grande do Sul. Ela tem 165 anos. Um pouquinho mais que essa aí, mas são 3 mulheres de muita fibra e que tem uma história muito bacana para contar, né? E nós gostaríamos de ter mais uma vez casa cheia. Sabe que esse ano tivemos 2 vezes casa cheia. Sim. No prato principal. Vamos para a terceira. Eu perdi o primeiro, que eu estava em Curitiba fazendo a feira, né? Que foi no final de janeiro. 31 de janeiro, né? Isso. Mas esse eu estava lá essa semana, dia 28, na terça-feira. Perdeste uma palestra fantástica do Milton Killing. Sim, né? Eu imagino. Essa semana, outra palestra primorosa do nosso amigo Daniel Miller, né? Que foi perfeito. E assim inclusive, a gente vai. ele estava conosco no programa aqui. Ele fez a palestra lá na terça, quarta eu trouxe ele aqui no programa. Olha aí. Tu é rápido, hein? Se o Milton, eu brinco com o Milton, né? Se o Milton for 10% do que foi o seu Celestino, ele está bem encaminhado. Eu não conheci o seu Celestino, mas... não sei se vocês tiveram... O Wilson não, né? Não chegou. Ele é uma pessoa admirável, o Milton. Sou o fundador da Killing, né? Pai do Milton, enfim. Mas a gente consegue entender o que era o seu Celestino olhando para o DNA da Killing. Sim. Que todos os filhos têm o mesmo perfil, eu conheço alguns, né? Uhum. A própria Gladys, o Paulo André, que são os que eu mais convivo, né? Por conta de temas da ACI, sim, né? Sim. A Gladys é a nossa vice-presidente de infraestrutura, inclusive. Mas é aquele mesmo jeito aquele jeito sério e respeitoso de tratar as coisas, ele faz toda a diferença. Exato. Por isso está tantos anos aí no mercado e crescendo cada vez mais e nos orgulhando cada vez mais com seus produtos, né? Verdade. Quanto tempo nós temos ainda? 5? 5? 10? Oh, ganhamos mais tempo! Vamos lá. Wilson, qual é o panorama do nosso país hoje aí? Tu que é uma pessoa que está muito atualizada sempre. Nós temos uma notícia boa, né? Do Senado Federal. Eu achei que era mais um vale. Eles decidiram, né, essa semana agora, que eles agora começarão a trabalhar somente 3 dias por semana. Opa! Terça, quarta agora é oficial. Quinta. Agora é oficial. Eles trabalharão 3 dias por semana, começa o expediente às 2 horas da tarde. Então, você vê que é um pessoal que está totalmente engajado em resolver os problemas. Vai diminuir a despesa com isso? Vai diminuir a despesa com isso? Você vai. No fim do ano aumentaram. Vai. Sim. O Papai Noel que vai controlar essa parte da contabilidade, da redução de despesas. Assim, são... Na verdade, só está vindo à tona o que já acontecia, né? Não, mas agora eles nunca trabalharam de segunda a sexta. Seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, nunca trabalharam de segunda a sexta. Isso é pacífico no Brasil. Sim. Né? Mas agora eles institucionalizaram a coisa. Eles trabalham 3 dias por semana. De terça a quinta, começa às 2 horas da tarde. Que para nós é só mais um tapa na cara, né? Parece que o brasileiro gosta de tomar na cara, né? Parece mulher de malandro, né? Gosta de apanhar. E a gente assiste a tudo isso e fica por isso mesmo, né? Você agora em 2 meses de governo, desse novo governo, você já aconteceram mais invasões de terra do que nos 4 anos do governo anterior. Você tem um ministro, o Barroso, que decidiu monocraticamente que agora qualquer invasão de propriedade tem que ser formada uma comissão para discutir se aquela invasão foi correta ou não. E as pessoas que invadiram farão parte dessa comissão. Então, eu escutei um exemplo no rádio hoje. E o pior, e as invasões.
E as invasões agora não se resumem a propriedades rurais. Essa semana agora teve uma casa que ela foi colocada à venda em Maringá, no Paraná, porque o dono, que era um senhor, um idoso, faleceu, a filha morava com ele, ela foi morar num apartamento menor, botaram a casa para vender. O pessoal invadiu e morreu o assunto. Agora vai ser formada uma comissão, inclusive com alguns dos invasores, para se estudar se está certo eles terem invadido aquilo ali ou não. Essa é aquela parte que eu tenho inveja dos Estados Unidos, né? O direito à propriedade é uma coisa, é um dos direitos fundamentais do ser humano, é básico, é histórico, né? Quando eu morei lá, eu lembro, um colega de trabalho me falou assim: olha, se por acaso alguém invadir tua casa e você der um tiro nele e ele cair metade do corpo para fora na calçada, você puxa ele para dentro. Porque é invasão de propriedade, não tem processo, não tem que discutir, não tem nada, não tem absolutamente nada. É como acontece nos filmes. Né? É legítima defesa, morreu, não tem processo, não tem nada. Aqui um brigadiano dá um tiro num bandido, ele fica 20 anos respondendo um processo. Né? Então, e isso agora, o Barroso acabou com a propriedade privada. Quer dizer, nós vivemos num país de completa insegurança jurídica. É muito complicado. Né? Uma coisa que nós não falamos, não se fala aqui no Brasil, e eu vejo isso com muita preocupação, alguns jornalistas internacionais já dizem que a Terceira Guerra Mundial já começou. Né? Porque guerra não é um negócio que, olha, pessoal, amanhã a partir das 2 da tarde é guerra mundial, tá? Não é assim. Né? É como dizia o Hayek em questão da liberdade. A liberdade você não perde ela toda de uma vez. É como um salame. Você vai fatiando, você vai perdendo por fatia, você vai perdendo aos poucos. E uma guerra também não começa num dia só. Então, pelas as declarações que você está vendo de Rússia, de Estados Unidos, que é dirigido por um velhinho maluco, né? Eu fico muito preocupado com isso, né? Porque e passou de um ano já, né? Não, e assim, você tem um ano de guerra na Ucrânia. Morreram 8 mil ucranianos. Em 2022, 40 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Qual é a coisa pior? Qual é a coisa que nós devíamos estar preocupados? É com os 8 mil que morreram na Ucrânia, numa guerra que você mata e morre, ou os que são assassinados aqui no Brasil? É complicado. 4 vezes mais, hein? E falando sobre as mulheres, né? William Blackstone, em 1874, ele inventou a máquina de lavar roupa. Esse cara fez mais pelas mulheres do que todo o movimento feminista até hoje. Ele liberou mesmo as mulheres com a invenção da máquina de lavar roupa. Boa. Bom, a gente está chegando na reta final do programa. Leandro, quero te agradecer, te parabenizar pelo trabalho à frente da nossa ACI, lá com toda a equipe ACI, né? Colocar inteiramente à disposição aqui a nossa Vale TV para sempre trazer essas boas notícias aí. Parabéns pela iniciativa de mais essa ação, né, da ACI. Acessando o site, vai ter lá um banner onde entra direto para o site da... Sim, acessa o nosso site da ACI, procura o Emprega-Sinos. Quem está procurando oportunidade, vai lá, tem uma série de vagas. Tem empresas procurando, então venha. E as empresas que querem, né, também anunciar suas vagas, venham para a ACI, venham conosco, que a gente precisa melhorar o nosso ambiente social e o melhor programa social que existe é o emprego. Não existe outro. Já dizia o Ronald Reagan, né? Muito bem. Obrigado aí, sempre à disposição aí. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Luana, prazer em te rever aí. Quando tiver novidade, né, por favor, nos avise que a gente traz aqui, né? Não, a gente está sempre se vendo por aí, né? Mesmo que às vezes mais virtual, né? Sim. Mas qualquer novidades na nossa área acadêmica. E a empresa, como é que as pessoas localizam? Tem nome? Sim, Agos Personalizados. Agos. Isso. Digitou naquele tal de Google que sabe tudo? Sim. Aparece, estamos lá. Até no mapinha lá tu consegue nos achar lá. Sabe mais da gente que a gente, né? Eu me assusto assim. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Sucesso sempre. Obrigada. Quem é que veio junto? Quem é que é aquela princesa ali? Aquela princesa é a Nicole. E o grandalhão lá é o meu bebê.
Esse é o bebê. Esse é o bebê. Que tu tem que olhar pra cima pra falar com ele? Esse é o primeiro bebê. Eu tenho que estar na escola, que vai ficar muito brabo. Que não pôde vir junto. Que não pôde vir junto. Muito bem, um abração. Andréia Schneck, obrigado pela tua presença, parabéns pelos trabalhos. Tem que falar no plural, né? Pelos trabalhos. Pelos trabalhos. Eu que agradeço, em nome da sociedade, né, ivotiense de estudos humanísticos, mas dizer que sim, a gente faz questão de estar divulgando esse trabalho, sim, porque a gente sabe também que são raríssimos os municípios que tenham um trabalho assim, não a nível governamental, né? Nós somos uma instituição não governamental. Então é muito bacana a gente poder servir de exemplo, né? Inclusive este livro aqui, Um Olhar Colorido sobre Ivoti, Diversidade Cultural, através das obras de Flávio Chores. O Flávio sempre foi meu grande artista. Pela dimensão e a seriedade com que ele trata alguns assuntos, inclusive esses que a gente falava há pouquinho, né? E a gente vai tentar vender esse livro para Novo Hamburgo, Um Olhar Colorido sobre Novo Hamburgo, Um Olhar Colorido sobre Estrada, mudando... Porque o conteúdo é o que a gente precisa estar discutindo hoje, que é a família, sim, os conceitos, né, as o conteúdo serve para toda a região. Isso, problemáticas de globalização, enfim, né, diversidade. Então, são muitos os temas que a gente aborda. E quem quiser fazer contato, né, pode estar fazendo contato. Como é que te localiza lá? Pois a gente tem no Face, né, no Facebook e no Instagram é CIEHU. SIEHU. Certo. E nos livros tem o meu contato, coloquei o meu contato, porque é mais fácil, né? Tem muita gente que quer ligar direto. E é pela Zemulti. A Sandra volta e meia traz. A gente tem feito pela Zemulti porque ela é muito parceira nossa. Sim. A gente vai em feiras do livro, né? Consegue levar o material. Então perfeito. Até o Dalvares vai ser pela Zemulti, né? Inclusive, segunda-feira agora vem escritoras da Zemulti. Ah, que legal. Vai ser um programa eu só queria ainda comentar, eu ilustrei um livro agora, Criando Raízes entre Perseverança e a Guerra, de uma amiga minha e também da CIU, a Liane Coppe. Ela escreve um livro bilíngue. Teve conosco aqui na bancada. Nesse aqui ela conta a história da Guerra Farroupilha na colônia alemã. Inclusive na versão Deutsch também, né? Isso, tem parabéns, ela esteve conosco aqui na bancada. Ai, que legal. A Eterna, eu digo para ela que não existe professora aposentada, né? Uma vez professora é sempre professora. Verdade. A gente não foge. Wilson Pacheco, obrigado pela tua contribuição de sempre aqui no programa. Tu sabe que tu é meu comentarista oficial aqui, né? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do programa. E eu termino só mencionando uma constatação, já que nós falamos tanto de educação e cultura aqui hoje. Todas precisam de um ginecologista, todos precisam de um urologista e todos precisam de um psiquiatra. Boa noite a todos e um bom final de semana. Obrigado. Obrigado ao Bruno, obrigado ao Vitor, obrigado a você que esteve conosco aqui. Segunda-feira estamos de volta com escritoras da Zemulti. É um programa só de mulheres aqui, escritoras, que estarão na bancada conosco aqui na próxima segunda-feira, dia 6. Um excelente final de semana, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz. Especial Mês da Mulher, Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei. Centro de Espiritualidade Cristo Rei.